E aí pessoal, esse aqui é o Cinemargem da companhia Bueiro Aberto, programa que fala de cinema, um pouquinho sobre a história do cinema e também sobre como produzir um filme. Para você que está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e você receber todo o conteúdo que a gente produz em primeira mão. Hoje nós vamos falar sobre um cineasta brasileiro muito importante que vem da tradição também do Centro Popular de Cultura da UNE, chamado CPC, movimento importante que aconteceu nos anos antes da ditadura militar e que teve sua trajetória interrompida pelo golpe. O cineasta em questão é o João Batista de Andrade, mineiro de Tuiutaba, nascido em 1939 e que produziu grandes obras-primas do nosso cinema nacional. Na verdade, a trajetória do João Batista de Andrade não começou no cinema. Ele entrou para estudar engenharia na Politécnica da USP, mas ele não conseguiu terminar o curso. O curso foi interrompido, na verdade, pelo golpe militar em 64. Ele teve que abandonar o curso porque a faculdade foi fechada, teve toda aquela repressão e ele teve esse processo da vida dele interrompido. Depois ele já era envolvido com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro, e por conta dessa militância política que o acompanha, na verdade, por toda a vida, ele se envolveu no Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC. É nesse período, em resistência à ditadura militar, que ele vai produzir em 1967 seu primeiro curta-metragem, Liberdade de Imprensa, que já mostra um estilo bem jornalístico do trabalho dele, e ali ele inaugura esse estilo que ele chama de cinema de intervenção. Ele procura muito mais revelar a realidade social do que explicar a realidade social. Ele diz que ele sempre prefere trabalhar através da provocação ao espectador. Essa obra, Liberdade de Imprensa, ela foi publicada em 1967 e foi apreendida pelo Exército no Congresso de 1968 da UNE, em Ibiúna. Então, esse filme ficou por muito tempo sem ser exibido no Brasil e rodou, na verdade, em cineclubes, de movimentos sociais e tudo mais. Com o AI-5 em 68, a repressão bate forte nos filmes de crítica e o cinema novo começa a perder força. Até mesmo estética, né? Porque a linha de pensamento do cinema novo sempre foi aquela linha positiva, otimista e que acreditava na perspectiva de transformação da sociedade num futuro muito próximo, na verdade, né? E aí a realidade se impôs de forma brusca, o golpe militar chegou, a censura, a repressão, o entreguismo, e nesse sentido o próprio cinema nacional mudou um pouco de perspectiva. E o próprio João Batista de Andrade sofreu essa mudança de perspectiva e trabalhou sim no cinema marginal da Boca do Lixo, produzindo um dos seus filmes, Gamal, O Delírio do Sexo, de 1969. Por muito tempo, João Batista de Andrade renegou, né, digamos assim, esse período da vida dele, mas depois de mais velho e tudo mais, nas suas entrevistas, ele diz que é besteira renegar o que ele fez. O que fez está feito e faz parte da biografia dele, ele queira ou não. Por conta dessa repressão também, ele muda de atividade, ele faz cinema ainda, mas ele faz muito mais cinema documentário e reportagem, porque ele começa a trabalhar no setor jornalístico da TV Cultura, em parceria e chefiado, na verdade, pelo Vladimir Herzog, um dos maiores nomes aí do jornalismo brasileiro e que teve sua vida ceifada pelos militares na repressão, né? O João Batista de Andrade então produz muitos filmes jornalísticos, muitos filmes documentais, entre eles Migrantes, que é um filme maravilhoso, que tem aquela visão do cinema direto, né? Uma análise crua e uma exposição brutal da realidade brasileira. Com a aproximação do fim da ditadura, essa reabertura política que vinha acontecendo com o governo do Figueiredo e com a anistia e o surgimento do movimento operário em São Bernardo do Campo, os sindicatos,
surge uma nova perspectiva para o movimento social brasileiro e também para o cinema brasileiro. O João Batista de Andrade foi produzir 2 filmes, 2 curtas-metragens muito importantes para esse período, que é Greve e Trabalhadores Presente. Também nesse período ele começa a trabalhar com ficção e produz filmes importantes como Dora Mundo e o que vai ser a sua obra-prima, O Homem que Virou Suco. Um filme que também foi premiado no Festival de Gramado e no Festival de Moscou. Filme que rodou muito também nos cineclubes, principalmente os cineclubes dos sindicatos. É um filme, claro, que tem aquela perspectiva transformadora, política e aborda muito bem as condições de vida da classe trabalhadora no final da ditadura militar. Ele usa muito o estilo do neorrealismo italiano e faz aquela filmagem direta em lugares reais, usando os ruídos dos lugares. Até por isso que eu estou filmando num lugar aberto hoje aqui e estou também captando os ruídos e as coisas que acontecem ao meu redor, o que faz com que o contexto dialogue muito mais com a situação. A transgressão vem do fato do João Batista de Andrade ter pedido para o dono da Fiesp para ele gravar o filme lá dentro, sem explicar muito bem qual era o objetivo. E lá dentro ele grava uma cena que era a premiação para o operário padrão daquele ano. E o operário padrão, no momento que vai receber o seu prêmio pelos esforços realizados em prol do patrão, ele tira uma faca do bolso e esfaqueia o patrão, mata o patrão ali no meio do evento. Então é uma cena muito transgressora e que tem um quê de realidade muito forte, porque o próprio presidente da Fiesp na época, ele aparece no filme sem nem saber qual seria o resultado final da montagem do filme, né? Existe uma publicação do argumento e do roteiro completo do Homem que Virou Suco em alguma biblioteca ou talvez na internet você consiga encontrar. E se você fizer a comparação do argumento com o roteiro e com a montagem final, existem muitas diferenças e muitas coisas que aconteceram de forma não planejada. E isso é uma das características do próprio estilo do cinema de intervenção, do neorrealismo italiano, na obra aí do João Batista de Andrade. Pois bem, depois de alguns anos, né, vem o governo Collor. E o governo Collor, ele aplica aquele programa de orçamento zero para o cinema brasileiro. E praticamente ele encerra as atividades do cinema brasileiro. E muitos dos cineastas nacionais tiveram que ir para publicidade, ou foram para outras áreas artísticas, ou foram para educação. E o João Batista de Andrade, ali numa depressão que arrebatou a vida dele, acabou se autoexilando no interior e ficou ali vivendo como um ermitão durante alguns anos, isolado da sociedade. E alguns anos depois, né, com o advento do cinema da retomada, o João Batista de Andrade grava uma das suas obras mais importantes também, junto com as outras duas que eu citei anteriormente, que é O Tronco, de 1999, que é uma ficção e marca muito esse mergulho dele na retomada do cinema nacional. Bom, João Batista de Andrade, ele sempre teve uma trajetória política, né? Ele foi militante do PCB por muito tempo, mas com a influência das ideias eurocomunistas e de democracia liberal burguesa no partido, ele também acabou sendo influenciado por essas ideias, né, de democracia como valor universal, abandonando um pouco o debate sobre democracia social. Ele já não tinha uma perspectiva econômica marxista. E nesse sentido, ele fecha com aquele grupo que vai fundar o PPS e não continua construindo o PCB. E assim ele passa também a fazer uma política institucionalizada, foi inclusive secretário de Cultura do governo do Geraldo Alckmin, onde ele até teve um aspecto positivo, que foi a criação do PROAC. Ele foi ministro da Cultura, inclusive do governo Temer, o que é uma coisa muito contraditória, abandonou o barco depois que teve
denúncias de corrupção ali no governo golpista. É um cara contraditório na sua trajetória política, mas ele tem um cinema provocativo, um cinema muito influenciado pelo neorrealismo italiano, que ele chama de cinema de intervenção. É um cineasta clássico, um dos mais importantes do cinema brasileiro, e é obrigatório assistir ele para todo mundo que é cinéfilo e todo mundo que pretende produzir cinema no Brasil. Então, esse foi mais um programa Cinemargem da Companhia Boi Aberto. Continua acompanhando aí, toda sexta-feira a gente vai lançando mais um programa discutindo sobre cinema, política, produção, cinema independente. E é isso aí, valeu!